Então nós vamos começar a live de hoje. O assunto é como medir resistência de aterramento. Esse não é, poucos assuntos despertam mais atenção da moçada do que esse. Então eu vou mostrar as fórmulas e vou fazer exemplos desses cálculos para você. Só que vamos começar do começo essa história toda, como medir, como calcular a resistência de aterramento, por esse slide, que eu gosto bastante. Esse slide mostra para a gente o seguinte, existem muitos assuntos e muitas normas técnicas para um aterramento só. Então a gente só tem um aterramento por edificação, por instalação, né? Por local. Então só tem um aterramento, só existe um eletrodo de aterramento e esse eletrodo ele tem que ser compartilhado por várias disciplinas. Esse eletrodo tem que ser compartilhado por vários interesses. Esse aterramento que é feito numa instalação pode ser chamado aterramento funcional, que está ligado ao correto funcionamento dos circuitos, e tem também o aterramento de proteção, que está ligado a toda a parte, a toda a medida de proteção contra sobrecorrente, choque elétrico, sobretensão e por aí vai. Então é muito assunto concentrado em um aterramento, só tem um eletrodo de aterramento numa instalação. Então, esse assunto, vamos calcular, vamos medir, quanto é o valor da resistência de aterramento. A primeira pergunta a ser feita é: para que eu quero saber esse valor, cara pálida? Para quê? Qual é o... Só um minutinho. A pergunta é: para que, para qual desses aterramentos eu estou precisando atender naquele momento? Então, e eu já vou mostrar nos slides seguintes, dependendo do que eu precisar, eu preciso ou não da resistência de aterramento. Às vezes eu preciso numa situação, outras não é a resistência. Enfim, de novo, esse primeiro slide mostra o seguinte, existem muitas, eu listei aqui a 5410 de baixa, que é o nosso assunto principal sempre aqui nas lives, mas listei também a 5419, que é proteção contra descargas atmosféricas, os assuntos do Jobson e do Hélio às quintas-feiras, 20 horas. Listei a NBR 14039, que é a norma de média tensão. Em muitas situações, a subestação de média é parte integrante da edificação. E o aterramento da média é o mesmo aterramento da baixa, que é o mesmo do SPDA. Então, é tudo a mesma coisa, é um só. Tem a 16690, quando eu tenho instalação fotovoltaica misturada ali, a fotovoltaica também tem uma parte de aterramento e potencialização. Tem a norma 16869-1, que é de 2020, norma quentinha, que trata dos conceitos gerais de cabeamento estruturado. A gente está já ali em tecnologia de informação, né? Essa norma, uma das coisas que a 1689-1 traz é a parte de aterramento dos sistemas de cabeamento estruturado. E eu botei um monte de pontinhos aqui, porque se a gente for ver, tem a parte de compatibilidade, né, eletromagnética, interferência eletromagnética, tem um monte de assuntos, todos eles desaguando, claro, no aterramento, né? Então, muita calma nessa hora com esse negócio de resistência de aterramento. Então, quando a gente fala para alguém de aterramento, pelo menos para mim, quando eu comecei a aprender, me apresentaram, né, me introduziram ao aterramento, o que eu via é isso que eu ilustrei aqui nesse slide. Eu via umas coisas físicas,
ou era uma haste, ou era um anel, ou era um aterramento aqui de um pé de uma torre, ou era um aterramento em malha. Era isso, e me apresentaram na época esse símbolo de aterramento aqui. Como vocês sabem, né, padronização de simbologia em instalação elétrica é ficção científica, não existe, né, na verdade. Porém, eu acho que esse é o único símbolo que todo mundo usa igual, esse símbolo aqui do aterramento. E ele representa tudo isso que a gente está olhando aqui nessas imagens, né? E na minha avaliação, na minha experiência, tanto de estudar o assunto, quanto de ensinar esse assunto, eu acho que um probleminha que tem nessa mística toda, né, que eu posso dizer assim, sobre aterramento, é as pessoas, em geral, por conta desse tipo de treinamento que a gente recebe geralmente na escola, olha para o aterramento como essas coisas que estão no slide. Ou eu olho como uma haste, ou eu olho como uma malha, ou eu olho como esse símbolo. As pessoas dificilmente explicam para a gente que o aterramento é mais um componente da instalação elétrica, como é um condutor, como é um disjuntor, como é um DR, como é um conector. O aterramento, esse cara, esse ente aqui, ele é um componente da instalação elétrica. E como qualquer e todos os componentes de uma instalação elétrica, a maneira que a gente deve olhar para os componentes da instalação é essa que está nesse slide. Para mim, isso foi um clique em aterramento quando eu deixei de olhar para aterramento olhando uma haste, ou olhando uma malha, ou olhando esse símbolo que não quer dizer nada, e passei a olhar para o aterramento como isso aqui, ó, um circuito elétrico. Então, o aterramento é um circuito elétrico da instalação. Eu tenho lá o meu circuitinho formado pelos condutores, né, pelo disjuntor, pelo DR, pelo não sei o que, parari, parará, parará. E tem mais um componente que faz parte dessa instalação, que é o aterramento. Assim como o modelo equivalente do circuito elétrico, eu troco tudo aquilo, né? Eu troco o quadro, o disjuntor, o contato do disjuntor, mais não sei o que, o barramento, o cabo, eu troco tudo isso, eletricamente falando, por uma impedância, eu tenho que pensar igualzinho para o aterramento. Aquele símbolozinho que a gente conhece aqui, eu tenho que mentalmente trocar por um circuito elétrico que tem uma impedância. Todo aterramento tem uma resistência, uma indutância, uma condutância e uma capacitância. Todo aterramento. Se ele tem resistência, essa resistência, ela tem um valor quando eu estou trabalhando num sistema em corrente contínua e um valor um pouquinho diferente, um tiquinho a mais, por causa de efeito pelicular, essas coisas, quando eu estou trabalhando em corrente alternada. Não é tão mais assim alternado. O efeito da frequência no valor da resistência comparado à indutância e capacitância é mínimo, né? Mas de qualquer maneira, o aterramento, se eu estou em corrente contínua, o valor da resistência é 1, aí é o valor da essência de aterramento em corrente contínua. Se eu estou em corrente alternada em frequência industrial, o valor da resistência em corrente alternada é outro. Então, eu tenho primeiro esse componente. Eu tenho a indutância de aterramento. Indutância, existe campo, quando circula corrente pelo aterramento, é gerado o campo magnético. Eu tenho indutância, portanto. Essa indutância, eu não preciso lembrar, ela é diretamente proporcional à frequência. Em baixas frequências, o valor em baixas frequências,
o valor da reatância indutiva associada à frequência é pequeno. Essa indutância de aterramento ela é da ordem de 1 microhenry por metro do sistema. É lá microhenry. Quando eu estou em frequência industrial ou frequências relativamente baixas, essa indutância de aterramento não é nada. Quando eu vou para quilo, megahertz, alguns megahertz, onde eu já estou trabalhando em sistemas com frequências maiores, ou quando eu estou trabalhando com impulsos que têm equivalentes a eles frequências elevadas, o valor da indutância, da reatância indutiva começa em muito a se sobrepor a da resistência ôhmica, e até ignora-se a resistência ôhmica lá nas altas frequências e nos impulsos. Idem capacitância. Quando eu começo a ter frequências mais altas, a reatância capacitiva vai mudando conforme muda a frequência. Então o que a gente tem? Todo o aterramento ele é composto por resistência, indutância, capacitância que gera uma impedância de aterramento. E o que resulta na prática é que quando eu tenho sistemas em corrente contínua ou em frequências industriais, o valor numérico dessa impedância de aterramento que predomina é a resistência. Quando eu estou trabalhando em altas frequências ou impulsos, o valor da resistência de aterramento já não serve para mais nada e prevalece a impedância de aterramento. Dependendo da frequência, joga mais a indutância, joga mais a capacitância, a reatância indutiva, reatância capacitiva. Mas eu não falo mais em resistência de aterramento. Eu só devo falar resistência de aterramento quando eu estiver em sistemas ou analisando assuntos em corrente contínua ou em frequência industrial. Sair dessa situação, eu tenho que mudar o palavreado, eu vou ter que estar falando agora e determinando impedância de aterramento. Esquece resistência de aterramento. Então, por exemplo, meu assunto é choque elétrico. Choque elétrico, na NBR 5410, nós estamos trabalhando com choque elétrico ou em corrente contínua ou normalmente em frequência industrial, valores baixos de frequência. Acabamos de ver, se o assunto é choque elétrico onde eu estou em corrente contínua ou frequência industrial, o meu assunto é efetivamente saber a resistência de aterramento, resistência. Só que não é em qualquer esquema. A resistência de aterramento só interessa para a determinação de proteção contra choque elétrico no esquema de aterramento TT e IT. Se eu trabalho com TN, que é a maioria dos esquemas de aterramento na prática, eu não preciso saber o valor da resistência de aterramento. Pode ser infinito, não me interessa o valor da resistência de aterramento no TN. Me interessa sim, para determinar o DR e outras coisas, no TT e no IT. Então aqui, ó, me interessa a resistência de aterramento quando o assunto é choque elétrico e só no TT e no IT. Outro assunto, corrente de falta. Eu tenho uma falta fase terra, ok? Uma sobrecorrente, um curto fase terra. De novo, no TT e no IT, a corrente vai passar pelo aterramento. Então, como eu estou de novo falando aqui de corrente contínua ou frequência industrial, no TT e no IT me interessa saber o valor da resistência de aterramento. Agora vou mudar de assunto. Nós estamos falando de sobretensão por descarga atmosférica. Estamos falando agora de impulso. Nós estamos falando de impulso que não tem nada a ver com sinal em corrente contínua, muito menos frequência industrial. É um impulso que o equivalente dele é uma altíssima frequência.
Altíssima frequência. Na altíssima frequência já não me interessa mais, não serve para nada, não tem nenhum significado o valor de resistência. O que vai interessar em impulso, em sobretensão, é a impedância característica do sistema, é a impedância que o sistema enxerga para o impulso. Então a gente ficar falando aí, qual é o valor da resistência de aterramento? Eu tenho que ter 10 ohms para o para-raio. Cara, é absurdo falar isso. O Hélio e o Jobson vão tratar lá no curso deles, das 54, nas lives. Tanto é que saiu da norma. Quando nós estamos escolhendo o DPS, quando a gente for determinar sistema de proteção contra descargas atmosféricas, as medidas de proteção contra a sobretensão, a parte 4 da 5419, quando for determinar DPS pela 5410, quando for projetar o próprio SPDA, o para-raios da 5419, o assunto é impedância de aterramento, que inclusive não tem um valor, é o melhor possível. O que a norma determina é que a gente tenha o sistema mais bem construído possível, para que ele tenha a menor impedância característica, impedância ao impulso. Esquece resistência de aterramento quando a gente está falando em DPS, em sobretensão, em SPDA. Outro assunto que você esquece resistência de aterramento, não tem nenhum sentido falar. Quando nós estamos tratando de aterramento de equipamento eletrônico sensível, inversores para cima, em CPDs, data centers, estamos ali trabalhando em faixas de megahertz. Aterramento em megahertz não aparece, a resistência de aterramento não comparece. Quem comparece é a impedância. São indutâncias, capacitâncias, reatâncias indutivas, reatâncias capacitivas que comparecem no sistema quando a gente está trabalhando em altas frequências, por exemplo, na parte de aterramento, tanto funcional quanto de proteção para os equipamentos eletrônicos sensíveis, fora toda a parte de compatibilidade eletromagnética. Entendido? Então, qual é a conclusão dessa introdução aqui? A gente só tem sentido falar em resistência de aterramento nos esquemas TT e IT, então só no TT e no IT, e mesmo assim, quando a gente for analisar proteção contra choque, falta fase terra. E já de cara eu te digo, né? Você já sabe, eu reforço. Não existe na 5410 nenhum valor mínimo pré-estabelecido. Você não vai encontrar em nenhum lugar da 5410, muito menos da 5419, nenhum valor de resistência de aterramento mínimo a ser atendido. Vai ter sim fórmulas para determinar o valor da resistência de aterramento em função da tensão de contato e da impedância de aterramento. Aí você calcula o tempo de atuação do DR, enfim. Tem umas formulinhas que dizem, para proteção aqui, a tua resistência de aterramento tem que ser de 866 ohms, sei lá, qualquer número. Aí sim, mas você vai calcular, não é que na norma está escrito no esquema IT o valor da resistência de aterramento mínimo é 10 ohms, não tem isso, ok? Então, ó, tudo que eu vou mostrar para você de cálculo de resistência de aterramento na sequência só serve se você estiver trabalhando em esquema TT ou IT, olhando a parte de proteção contra choque elétrico ou curto-circuito fase terra. É só nesse recorte que faz sentido a gente estar falando de resistência de aterramento. Nenhum outro contexto de instalação tem sentido falar em resistência. Ou simplesmente esse assunto não interessa a resistência, ou o que interessa é a impedância característica, a impedância de aterramento, é como ela enxerga um surto, por exemplo, como ela enxerga um sinal de frequência elevada.
só vai ter sentido o que eu vou falar daqui para o final no TT e no IT para choque e curto fase terra. É só para isso, beleza? Então vamos embora. Eu vou calcular aqui, vou te mostrar as fórmulas e fazer exemplos dos 5 tipos, os 4 preferenciais e a exceção da 5410 de eletrodos de aterramento permitidos, né, pela norma. Começando pelo que eu batizei desde o início como o eletrodo de aterramento queridinho da 5410, que é usar preferencialmente as próprias armaduras do concreto da fundação. Esse é o eletrodo de aterramento preferencial. Na live, nas primeiras 2 ou 3 lives, eu falei especificamente de eletrodo de aterramento usando a fundação, né? Então, qual é a fórmula? Bom, tem basicamente 2 fórmulas, eu continuo preferindo essa, eu vou só apresentar essa, que está a fonte, é o livro Instalações Elétricas do Ademaro Cotrim. Grande parênteses aqui, no último sábado, dia 15 de agosto, nosso amigo Cotrim fez 20 anos que ele nos deixou aqui na mão para estudar e desenvolver a 5410 e tudo mais. Muita saudade do amigo querido, minha homenagem para ele no dia, a gente já rezou bastante aí por ele, lembramos muito, mas agora aqui na live eu queria fazer essa menção. Dia 15 de agosto foi o dia que a gente comemora a partida do Cotrim, certamente para um lugar muito melhor. Espero que ele esteja assistindo a live agora, só que Cotrim, além de você não precisar do meu curso das 5410, não vai ter como eu dar uma matrícula para você, tá bom? Então, vamos embora. Então, isso está no livro dele, mas no anexo B, o apêndice B, que foi escrito pelo meu outro grande amigo, Celso Pereira Mendes, grande amigo Celso, que fez esse apêndice ali do livro do Cotrim. Essa fórmula, ela é a fórmula geral para calcular a resistência de aterramento de um anel não circular, um anel quadrado, um anel retangular, por exemplo. A associação alemã de concessionárias, eu não sei o que seria o equivalente, seria no Brasil a ABRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia. O equivalente da ABRAD na Alemanha checou essa fórmula aproximada de resistência de aterramento de um anel não circular em várias medições de campo e validou essa fórmula. Então, apesar de ser uma fórmula emprestada de resistência de aterramento de anel não circular, ela foi comprovada que ela funciona para determinar o valor da resistência de aterramento usando a ferragem da fundação, ok? Com um grande grau de precisão. Então, tá tudo certo usar essa fórmula, ela funciona, beleza? Bom, ela é 2ρ dividido por 3D. Eu queria chamar a atenção, o ρ eu destaquei em vermelho aqui, é a resistividade do solo, que no caso, quando em qualquer cálculo de resistência de aterramento a gente fala em resistividade do solo, o solo é o elemento que está imediatamente em contato com a parte metálica do eletrodo. No caso aqui do eletrodo usando a ferragem da fundação, o solo que está em contato com a ferragem é o concreto, então a resistividade a ser usada nessa fórmula é a do concreto, que por sinal, eu já vou mostrar mais para frente uma tabelinha, tem uma resistividade elétrica muitíssimo parecida à de um solo de ótima condutividade elétrica. Então, está tudo em casa aqui. Mas olha que o valor da resistência de aterramento, e repara isso em todas as fórmulas que eu vou mostrar daqui para frente, a resistividade é sempre direta, ou seja, se aumentar a resistividade elétrica do solo, aumenta na mesma proporção a resistência de aterramento. Então, se a resistividade do solo eu uso 100, dá um valor. Se eu usar 1000, dá 10 vezes o valor que eu usei para 100. Beleza? A é a área que é circunscrita pela fundação, é a área da fundação, então.
E D é um número que é um tiquinho a mais que a área. Esse número D aqui, ele é assim, originalmente a fórmula considera um anel. O anel tem um diâmetro, né? πd2 sobre 4. Como aqui não é um diâmetro de um anel circular, a adaptação para o diâmetro, ao invés de πd2 sobre 4, é 1,13 raiz da área. Isso em algum lugar aí está demonstrado, não caiu do céu esse negócio. Vamos aplicar. Então aqui é o seguinte, ó, eu peguei 3 casos aqui de eletrodos de fundação. A malha, né, o eletrodo ali, a base do prédio, tem um comprimento. Opa, precisei espirrar, desculpa. A malha tem a fundação, né, tem um comprimento de 20 metros, uma largura de 20 por um comprimento de 10, que dá uma área de 200. Para 200, 1,13 raiz de 200 dá 15,98. E se eu aplico a fórmula 2ρ divide por 3D, considerando uma resistividade do solo, no caso do concreto, de 200 ohms metro, vai dar 8,3 ohms a resistência de um eletrodo de uma fundação de 200 metros quadrados, quando a resistividade do concreto é 200. Se essa área for 2.500 metros quadrados, já é um prédio maior, 50 por 50. A resistência de aterramento do eletrodo aí, da fundação, 2,4 ohms. Uma área de fundação maior ainda, 200 por 100, 20 mil metros quadrados, olha o valor da resistência de aterramento da fundação, 0,8, ou seja, valores muito pequenos de resistência de aterramento. Então, o que eu preciso calcular? O que eu preciso saber para calcular a resistência de aterramento do eletrodo de fundação, né? Eu só preciso saber a área da fundação, adotar uma resistividade de concreto e fazer a conta. Muito fácil. Vamos mudar. Esse era o eletrodo queridinho da 5410, que é usar a ferragem da fundação. Segundo eletrodo por ordem de queridinho da 5410 é usar fita barra ou cabo metálico imerso lá no concreto da fundação, formando um anel em volta do perímetro. Então eu não vou contar com o aço da fundação, mas na hora que estiver armando a fundação, eu passo um cabo, pode ser de aço, pode ser de cobre, no perímetro daquela edificação, ok? Cobrindo, portanto, toda a área, ok? Então eu passo a ter o que nesse formato de eletrodo com um anel não usando a própria ferragem, mas usando um cabo de cobre ou fita ou aço, né, em volta. O que eu acabei de construir aqui? Um anel quadrado ou retangular imerso no concreto. Portanto, eu caí no cálculo anterior. Lembra que o cálculo anterior era a resistência de aterramento de um anel não circular? É a mesma coisa que eu fiz. A opção 2 da 5410 é equivalente em termos de resistência de aterramento à opção número 1. É a mesma coisa. Então, eu continuo usando o ρ do concreto, porque eu vou colocar agora uma fita de cobre ou um cabo de cobre, uma fita de aço, um cabo de aço imerso no concreto. Então o ρ que eu vou usar é o ρ do concreto, ok? Então a maneira de calcular a resistência de aterramento da opção 2 da 5410 é igualzinha ao eletrodo da fundação. Não vou repetir o cálculo, porque obviamente é o mesmo. Terceiro queridinho da 5410, por ordem, é eu colocar malha enterrada no nível da fundação, cobrindo toda a área da fundação, mas fora do concreto. Então agora o eletrodo é uma malha de aterramento, situada bem lá embaixo, no nível da fundação, só que fora do concreto. Portanto, agora ela vai estar em contato com a terra,
beleza? Então agora eu preciso ter uma fórmula para calcular a resistência de aterramento de uma malha. A fórmula para a resistência de aterramento de uma malha, a fórmula aproximada, é essa que está aqui. A fonte dessa fórmula é um guia de aplicação de qualidade de energia do Procobre Brasil. O fascículo 6.5.1 chama Sistema de Aterramento Aspectos Construtivos Básicos. Esse fascículo, muito atual, ele é de 2006. Ele foi escrito na Europa e eu tive a oportunidade de fazer a tradução desse artigo para o português. Ele está disponível, a gente vai colocar depois um link para você baixar isso no site da revista Potência, esse artigo aqui, tá bom? A fórmula é essa daqui, olha de novo onde está a resistividade do solo, no numerador, ou seja, se eu multiplicar a resistividade do solo por 10, a resistência de aterramento multiplica por 10. Ela é sempre proporcional à resistência de aterramento. Aqui tem duas parcelas. RE é o chamado raio equivalente. Tá olhando essa figurinha aqui? Isso aqui é a malha, né, que eu fiz. Que seria, por exemplo, cobrindo toda a área da fundação. O comprimento inteiro dessa malha é o B. A largura inteira da malha é o C. O RE é o B mais o C dividido por π. Isso é o RE na fórmula. E o L somatória é a soma do comprimento dos lados de todas as malhas. Então eu pego aqui, esse comprimento de cabo aqui, essa altura da malha, mais a largura, mais outra vez a altura, mais de novo a largura. Então eu pego esse comprimento aqui, somo e multiplico pelo número de malhazinhas que eu tiver aqui. Então vamos fazer um exemplo, é mais fácil, ó. A minha fundação é 10, ela é de 10, 20, 30, ela é 40 metros de comprimento por 30 metros de largura. Cada célula aqui mede 10 metros, tá? 10 por 10 cada célula. Então eu tenho 40 metros assim por 30 de largura. Esse seria o tamanho da minha fundação, 1.200 metros quadrados de fundação. Vou fazer uma malha reticulada assim, 10 por 10. Então vamos lá. Vamos calcular o RE. É B mais C. O B é 40 metros, que é o comprimento total. O C é 30 metros, que é a largura total. 70 dividido por π dá 22,3. Vamos calcular o L somatório. Cada célulazinha, o comprimento de cada célula é 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros. São 40 metros que eu tenho em cada malhazinha. Vezes 12 malhas que eu tenho compondo aqui essa malha inteira, dá 480 metros o L somatório. Aplicando a fórmula, ρ dividido por 4 vezes RE mais ρ dividido por L somatória, a resistência de aterramento dessa malha, que eu fiz com cobre ou fiz com aço, é 2,7 ohms. Considerando uma resistividade do solo de 200. Se não for 200, vai dar outro valor aqui. Nota, é importantíssimo o valor da resistividade elétrica do solo. Vamos para o quarto queridinho da 5410. Não consegui fazer nada lá embaixo no nível da fundação. Consigo fazer bem aqui para cima um anel envolvendo a edificação, um anel em torno do perímetro da edificação. A 5410 diz que esse anel tem que estar no mínimo a 50 centímetros de profundidade. Então, vou construir um anel em cobre, um anel em aço. Os materiais, as dimensões desses componentes do eletrodo estão na 5410 e já foi objeto aqui de uma live também. Ok? Bom, agora então, como é que eu calculo isso aqui? Já vimos
é a mesma fórmula de resistência de aterramento de um anel não circular. Então é a mesma fórmula, RA igual 2ρ sobre 3D, é aquela primeira fórmula de anel não circular. O que muda aqui? Muda, de novo, a resistividade do solo. Por quê? Lembra, lá eu vou estar fazendo, nas 3 primeiras opções, eu estou lá profundo, a 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros lá embaixo no nível da fundação. Lá embaixo o valor da resistividade do solo é um certo valor. Aqui a meio metro de profundidade, o valor da resistividade do solo é outra, maior provavelmente. Então, eu perco com isso então se eu vou fazendo eletrodos mais rasos. Vamos fazer um exemplinho aqui. Perdão, vamos fazer exemplo nenhum. Se eu tiver a mesma área que eu tive ali, que eu usei lá nos outros cálculos anteriores, vai dar o mesmo valor. Se você mudar a resistividade, porque está mais para cima, então dá um valor diferente. Então, a fórmula é a mesma. Então, veja que dos 4 eletrodos de aterramento queridinhos da 5410, 3 usam a mesma fórmula, que é a fórmula de resistência de aterramento de um anel não circular. Só um que usa a fórmula de resistência de aterramento de uma malha de aterramento. Agora vamos para o 5º eletrodo de aterramento que a 5410 permite, mas ela permite numa nota, onde ela diz que outras soluções de aterramento são permitidas quando nenhuma das 4 anteriores puder efetivamente, honestamente ser usada. Essas outras soluções, obviamente, o mais comum de tudo é haste de aterramento. Então, para essa 5ª hipótese aqui, vamos calcular o valor da resistência de aterramento de uma haste de aterramento. A fonte continua sendo a mesma, o guia do Procobre. Então, imaginando que aqui eu tenho esse cilindro representando a haste de aterramento tem um certo diâmetro, portanto um certo raio, e ela tem um certo comprimento, né? Então a fórmula está aqui, ρ sobre 4πl. Olha o ρ de novo aqui, ó. Resistividade do solo aparece aqui sempre no numerador. L é o comprimento da haste, aqui aparece no logaritmo natural aqui o L ao quadrado e o raio ao quadrado. Vamos direto ao exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho um solo de resistividade 200 ohms metro, vou usar uma haste com raio 19 centímetros. É a famosa haste de 3/4 por 3 metros, né? 19 centímetros dá os 3/4 de polegada aí. Então, vamos aplicar a fórmula. Ρ é 200 dividido por 4π vezes 3 metros, que é o comprimento, logaritmo natural de 4 vezes L, que é 3 ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado, 0,19 ao quadrado, ponto. A resistência dessa haste de aterramento deu aproximadamente 37 ohms. Lembra os números que a gente usou até agora? Quanto que estava dando? 8 ohms, 2 ohms, 2,7, 0,8. Olha quanto deu a resistência de aterramento de uma haste. Por isso que a 5410 não gosta nada, nem a 5419 de haste de aterramento como elemento principal. Os valores que a gente obtém são altos comparado aos outros métodos. Bom, aqui só uma notinha, né, na parte de resistência de aterramento. Uma maneira de diminuir o valor da resistência de aterramento é colocando hastes em paralelo, ok? Aquela história de ligar em triângulo ou colocar hastes em linha. E a regra de ouro aqui é: eu só consigo obter o efeito de paralelismo das resistências se as hastes forem eletricamente independentes. Isso se garante, é assim, no popular é um comprimento de haste. Então, se a haste é 3 metros, eu só teria um eletrodo de aterramento efetivamente separado com uma haste a 3 metros dessa primeira. Bem, espremendo muito, e nesse guia aqui do Procobre explica lá direitinho,
Para ter realmente o valor em paralelo, pega esse exemplo aqui, ó, eu vou arredondar para 36 ohms a resistência de aterramento de uma haste. Se eu colocar duas em paralelo, eu vou ter 18 ohms. Se eu colocar 3, eu vou ter 12 ohms. Se eu colocar 4 em paralelo, eu vou ter 9 ohms. Eu só consigo fazer essa divisão por 2, por 3, por 4, se, a rigorzíssimo, a distância entre hastes for 4 vezes o comprimento da haste. Menos que 4, tem um fatorzinho K, que multiplica esse valor. Então, se eu tenho 36 para uma haste, com duas seria 18. Mas se tiver menos de 4 comprimentos, vai ser 18 vezes um fatorzinho K, que é mais ou menos aí da ordem, depende, às vezes até dobra, dobra não, é 1,10, 1,1,5. Então, mais ou menos isso. Mas, como eu não dou muita importância para esse de aterramento de haste, ficamos por aqui. Quer mais informação, dá uma lidinha ali naquele guia do Procopio, tá bom? Bom, para encerrar essa história, eu queria mostrar essa figura que sintetiza o que eu falei até aqui, e começando aqui pela figura efetivamente do lado esquerdo, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem a edificação da qual nós estamos falando do aterramento, e aí a gente tem, sob a edificação, nós vamos construir o eletrodo de aterramento, e a norma dá os queridinhos. Dos 4 queridinhos, 3 estão lá embaixo na profundidade da fundação. Depende do tipo de edificação, essa fundação está a 5 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros de profundidade. É lá que eu vou estar colocando o eletrodo de aterramento. Nessa profundidade, a resistividade do solo começa a ficar menor do que nas profundidades mais rasas e mais estável. Estável em relação à época do ano, se é estação quente, fria, neva, chove, mais seca, mais úmida. O terreno começa a ficar um pouquinho mais homogêneo nas camadas mais profundas e a resistividade começa a ficar um pouquinho mais previsível. Ao passo que se eu instalar eletrodos de aterramento mais rasos, que é o queridinho número 4, um anel a 50 centímetros só de profundidade, ou até mesmo a haste de aterramento que está prevista na nota da norma, eu estou uma haste de aterramento o quê? 2,40 de profundidade, 3 metros de profundidade. Nessa profundidade, a resistividade do solo costuma ser relativamente alta, claro que depende do solo, mas ela é muito variável em função da sazonalidade, tempo mais chuvoso, tempo mais seco, frio, lugares que costumam gelar, nevar e assim por diante. Então, não é legal em nenhuma situação, nada, na 5410, na 039, SPDA, trabalhar em subestações, trabalhar com eletrodos de aterramento rasos. O raso é 3 metros, 4 metros, 5 metros, isso é raso. Ali a resistividade é difícil de controlar, é complexo isso. E geralmente tem valores mais altos do que eletrodos mais profundos. Entendido o conceito, isso é fundamental a gente entender. Quando a gente precisa ter uma resistência de aterramento num valor baixo, para atender alguma medida de proteção contra choque no TT ou IT, ou proteção contra curto-circuito, falta, fase, terra, no TT ou no IT. Falando de resistividade de aterramento, aí sim para fechar, que é um elemento extremamente importante, você viu? Em todas as fórmulas de resistência de aterramento, a primeirona que aparece ali na fórmula, sempre no numerador, diretamente proporcional, é a resistividade. Então a resistividade, ela é medida, você viu o seguinte, para fazer a conta
e obter a resistência de aterramento, eu preciso saber qual é o valor da resistividade. E nessa hora, tem duas formas de eu determinar o valor de ρ na fórmula. Ou eu chuto, que alguns diriam, eu faria uma estimativa, ou eu meço. Claro que medir sempre é a opção mais interessante do que chutar. Se for chutar, na NBR 7117-2012, ela traz inclusive uma tabela com valores típicos. Então aqui ó, a gente tem alguns valores característicos. Mas olha a faixa que tem aqui, ó, de 20 a 100, de 300 a 5.000, de 1.000 a 500 a 10.000. A faixa aqui é quilométrica para alguns valores. Então, ok, chutar sempre é uma opção. Se você, na linha do se o que temos para hoje é chutar, é melhor chutar do que não fazer nada, né? Então, chute. Se você vai chutar mais para perto do limite inferior, mais para o inferior, ou vai ficar na média, é como eu sempre digo, depende do seu perfil de investidor. Se é mais arrojado, é mais conservador, gosta de correr mais risco, menos risco, tem toda a tua experiência, tem conversas com amigos, literatura, lê aqui, pesquisa ali, fala com um, fala com outro. No chute, até para dar o chute, você, jogador de futebol que acerta gol, ele treina chute. Então, a gente na engenharia, mesmo que você tenha que dar um chute, você precisa estar treinado, você precisa ser bom para dar chute. Até para dar chute você precisa ser bom. Então, boa sorte no chute. Ah não, eu tenho condições de nesse projeto fazer medição. Então, beleza. A NBR 7117, que é de 2012, é uma norma especificamente para medição da resistividade elétrica e determinação de estratificação de solo. Estratificar vamos conhecer esse solo. Depende da profundidade que eu vou querer instalar o eletrodo, lembra? Eu vou ter um valor de resistividade, então eu preciso conhecer, preciso estratificar, preciso saber como essa resistividade varia conforme a profundidade, o perfil, para então obter um valor e instalar o meu eletrodo nessa profundidade que eu cheguei à conclusão que é aquela que é melhor para aquele projeto. Se eu quiser já fazer a medição da resistência de aterramento direto, sem escala, é NBR 15749 de 2009, que parece, depois o Jobson e o Hélio confirmam, está em revisão. Beleza? Então, eu quero chamar a atenção muito para esse assunto. Falou em resistência de aterramento, a resistividade do solo é a chave. A chave. E outro, é claro, é a geometria do eletrodo. Se é haste é uma coisa, se é malha é outra, se é fundação é outra, anel é outra. Então é a geometria e a resistividade, que por sua vez é característica de um monte de coisa daquele local, dentre eles condições climáticas, dentre eles profundidade da instalação desse eletrodo.